Olá, pessoal, minha entrevistada de hoje é o Kaique Cirano de Paula, que foi aprovado em 13º lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no cargo de juiz de direito substituto. Kaique, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, você que já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível em nosso site. Muito obrigada pela sua disponibilidade em gravar em vídeo também, para contar um pouquinho sobre a sua trajetória até essa aprovação. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formado em direito. Olá, saudações a todos os espectadores, né? Obrigado, Thaís, obrigado ao curso Estratégia. Meu nome é Kaique Cirano de Paula, tenho 34 anos, sou natural de Alagoa Grande, uma cidadezinha de 28 mil habitantes no interior da Paraíba. Me formei em Direito em janeiro de 2011 e venho me preparando para esse concurso em específico desde 2018. Uhum. Concurso público, eu acho que para quem é do direito, né, é algo que você já conhece, muitas vezes até pelos professores, que já são servidores, né, já trabalham dentro do serviço público. Mas você, quando foi que despertou em você essa vontade de fazer concurso público e sempre foi na sua área de formação? Desde a minha infância, né? A única saída que existia era fazer o concurso. Eu vim de uma infância bem sofrida, né, no interior da Paraíba, como eu disse. Só para você ter noção, no meu ensino fundamental, eu caminhava 2 quilômetros a pé para ir, 2 quilômetros a pé para voltar, para estudar na escola estadual, na escola pública. Então, eu já sabia que se não fosse pelo concurso, desde pequeno, se não fosse pelo concurso, eu não ia ter uma melhora de vida. Então, antes de fazer direito, eu já estudava, fazia ensino médio, tudo visando concurso. E, posteriormente, passei para direito. E, antes de me formar, eu já era concursado. Sempre Uhum, nessa vertente do concurso, estudar para fazer concurso. uhum. Então, qual foi as suas experiências aí de aprovação? É uma maneira de mudar de vida, né? O primeiro concurso que eu passei, na primeira fase, na verdade, foi o concurso para policial militar da Paraíba. Eu era menor de idade ainda, não ia nem poder assumir, mas eu já fiz o concurso por experiência. Eu não fui fazer a prova física porque eu não ia poder assumir, né? Então, o primeiro que eu cheguei a assumir foi de agente arrecadador do município de Alagoa Grande, que era a minha cidade natal. Passei lá em primeiro lugar e comecei a fazer todos os concursos de físico do município, né? Então, eu escolhi uma carreira para fazer porque eu percebi que era uma carreira que tinha possibilidade de crescimento, não era tão visada. Antigamente ninguém falava de fiscal de ISS, né? Hoje em dia é uma carreira bem visada, mas ninguém falava, principalmente dos municípios menores, muitos deles nem têm fiscal. Então, Uhum. com a evolução dos tribunais de conta que ficam exigindo, passaram a ter vários concursos de fiscal de ISS. Eu fui fazendo, fiz do município de Queimadas, município de Campina Grande, fiz vários municípios, até que eu passei no do município de Patos. Passei em 2010, fui nomeado em 2012 e estou nesse mesmo município desde então. Passei em alguns outros concursos que não cheguei a ser nomeado, passei para analista do TRF, analista do MPU, procurador de Olinda. Então, todos esses concursos não cheguei a ser nomeado, mas me servem como pontos até hoje, né? O concurso da Uhum. magistratura tem a fase de títulos, que esses concursos são importantes. Por isso que eu digo sempre, façam todos os concursos que puderem, estudem sempre, se preparem sempre, né? Uhum. Se tiver com dificuldade, procure ajuda. O cursinho, eu costumo dizer, ele tem pessoas que estão torcendo pelo seu sucesso, preparadas, formadas, com uma metodologia de ensino que te traz aquela típica palavrinha, tudo mastigado. Então, se você tiver possibilidade, faça sempre, faça um extensivo, faça um intensivo, que seja um reta final, mas é muito importante para você não perder o ritmo. Não deixe para Uhum. fazer só quando sai o edital. Enfim, ainda passei para advogado do CREAS, né, em primeiro lugar também. Esse concurso de Alagoa Grande, em primeiro lugar. Geralmente, concurso de município pequeno, sai chamado primeiro lugar. E fiquei nesse de Patos, que eu estou atuando até hoje. É uma carreira muito Uhum. boa, mas a gente sabe que no município tem a limitação do teto constitucional do prefeito, questões políticas, além da questão da vocação do sonho de prestar magistratura, que é o que eu venho fazendo desde 2018. Praticamente todos os concursos de magistratura eu fiz. E só foi possível porque eu já era concursado, senão não tinha como fazer. Muito caro, né? E foi sua primeira aprovação dentro das vagas para concurso de magistratura? Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Então, na verdade, minha primeira aprovação para a magistratura em si, dentro ou fora das vagas, é a primeira, né? Eu cheguei a passar para cartórios, fui até chamado, mas era o cartório que me seria
deferido, outorgado, é um cartório na Paraíba também, né? Um cartório muito pequeno, cartório de registro civil, lá não tem um valor mínimo do cartório, Uhum. então não tinha como me sustentar se eu fosse tomar posse nesse cartório. Então, eu continuei fazendo concurso para magistratura e foi o primeiro. Confesso Uhum. que a ficha ainda não caiu. Fui bem feliz por saber que eu tenho a capacidade, mas a ficha não caiu. Acho que só vai cair quando eu for nomeado e começar mesmo o exercício. Uhum. São concursos de carreira jurídica, são muitas fases, exigem muita dedicação, muito estudo, muita preparação, né? E pelo que eu entendi, você precisou conciliar com o trabalho. Então, quantas horas por dia aí sobrava para você estudar para concurso, para você conseguir conciliar de fato? Porque além de trabalho, de estudo, tem vida pessoal também, né? Como que você fazia para conciliar tudo? Exatamente. Eu trabalho todos os dias, 6 horas corridas, né? De 8 às 2. Então, depois das 2 horas, geralmente eu almoçava, descansava um pouco e estudava de 1 a 2 horas. Confesso que, comparativamente com meus colegas que só estudam, né, há uma carga muito menor, mas é o que eu podia fazer e depois disso eu fazia alguma outra atividade, atividade física principalmente, que ajuda bastante Uhum. no exercício do cérebro, por assim dizer, que oxigena. E posteriormente esse treino, jantava e mais 1 ou 2 horas de estudo. Sempre foi essa a minha rotina. Finais de semana, eu completava algum assunto que não deu para resolver. E, especificamente para a reta final, para a prova oral, aliás, sempre fiz treinos todos os sábados, semanalmente, com os próprios colegas concorrentes. Né? A gente tinha uns grupos que faziam esses treinos semanais e nos ajudavam nessa eloquência que é necessária na prova oral. E pensando nesse concurso do TJ Acre, né, foi quanto tempo de preparação? Você comentou que já 2018 vem pensando na magistratura, vem fazendo concursos, mais especificamente para o Acre, foi quanto tempo? A prova do Acre, a objetiva, foi em abril de 2019. Então, subsequentemente, houve as provas discursivas de sentença em 2019 ainda. Com a pandemia, esse concurso foi completamente paralisado depois da inscrição definitiva e só retornou esse ano. Eu continuei fazendo outros concursos, fiz o do Pará, passei na objetiva, na discursiva, fiquei na sentença civil por alguns décimos. Acontece, a gente tem que agradecer, perseverar, continuar estudando. E estou no Amapá, inclusive agora mesmo estou fazendo a inscrição definitiva. Estou aqui no Amapá de viagem, fazendo essa inscrição, e vou para a prova oral também do Amapá. Outros concursos também cheguei nessa fase de sentenças, mas não logrei êxito na sentença. Né? Eu acho que até hoje o que eu percebo no geral dos colegas é isso, e a fase de sentenças é a fase mais complicada, principalmente pela Uhum. correção bem rígida. Então, esse do Acre em específico vem estudando desde 2019 e espero que a nomeação venha logo. São fases muito específicas, né? Claro que o conteúdo que você estuda para a primeira fase, que é para a objetiva, ele vai ser a base para todas as demais fases, mas cada fase vai exigir um tipo de preparação diferente, né? Então, vamos pensar aí da primeira fase. O que você utilizou mais? PDF, livros, videoaulas? Como era que você fazia para poder absorver o conteúdo que poderia ser cobrado no dia da prova? Então, a primeira fase é muito semelhante aos demais concursos. Né? Eu sempre estudei por lei seca, o próprio código lá, e os informativos do STF, do STJ, que são essenciais, principalmente o Banca CESP, que cobra muito informativo, e agora a FGV, que vem tomando conta de todos os concursos jurídicos, também cobra muito informativo, muito embora seja em forma de casos práticos, ela coloca o informativo lá dentro, então a gente tem que ter essa esperteza. O PDF, eu só ia buscar o PDF quando havia uma questão que, sim, complementando, lei seca, informativo e questões. Né? Então, esses três materiais essenciais. E quando tinha uma questão de um tema que eu estava percebendo que eu errava muito, então buscava o PDF. Não me é muito produtivo a videoaula, muito embora eu recomendo para Uhum. se você não está tendo um rendimento de pelo menos 50%, tem que fazer videoaula para você fazer uma base boa. Mas o PDF, para mim, já era suficiente quando eu me encontrava algum assunto que eu não dominasse bastante. Uhum. Aí veio a segunda fase. Como Isso. foi essa segunda fase? Como foi a sua preparação para essa parte?
Então, segunda fase, ela muda completamente. Você vai fazer uma sentença, né? Vai fazer as questões discursivas, uma sentença civil e uma sentença criminal. Cada uma delas, mesmo que você trabalhe na área, eu fui estagiário de juiz, de juíza por 4 anos, então lembrava bem como fazia sentença, mas não era fazer uma sentença, é fazer uma prova de sentença. Então você Uhum. precisa de um professor que conheça a banca, conheça o tipo de examinador, para saber, inclusive, por exemplo, na sentença penal, se o dispositivo vai antes ou depois da dosimetria. E esse tipo de detalhe não é produtivo que você saia buscando. Contrata um cursinho, que foi o que eu fiz, né? Contrata um cursinho, você vai estudar especificamente isso, você vai treinar bastante a sentença e o conteúdo jurídico você continua do mesmo jeito da primeira fase, mas em específico a prova de sentença é igual, uma forma semelhante, igual a prova a segunda prova da OAB. Você vai fazer uma petição. Não é fazer uma petição, é fazer uma prova de petição. Então você tem que Uhum. ter aquela malícia de tratar todos os temas, de abordar todos os assuntos possíveis, de forma a que atinja realmente o espelho. Uhum. Não é o que você acha, não é aquilo que você quer escrever, é aquilo que a banca quer ler, né, isso que vai te Exatamente. garantir a aprovação. E aí veio a terceira fase. Qual foi, como foi a preparação? Então, a prova de sentença é um desafio e a gente encara a prova oral como se fosse o ápice, porque você vai estar lá de frente das autoridades, eles vão poder lhe perguntar qualquer coisa dentro do tema Uhum. tratado. Entretanto, os professores nos orientam, né? Eu fiz o curso de estratégia da prova oral, e foi muito proveitoso. O professor Rodrigo Vaslin e Rodrigo Assunção disseram assim, ó, essa prova tem um espelho de conteúdo jurídico, mas no mínimo 30% vai ser sua postura, sua eloquência, sua capacidade de argumentar, de raciocinar. Então isso ajuda muito. Quer dizer que eu posso errar 50% e ainda assim ser aprovado em razão da complementação da minha postura. Então, como você vai se portar, a gravata que você vai utilizar, nós fizemos um simulado, né, bem proveitoso, todo arrumado de gravata, de paletó, todos os professores disseram se a roupa estava certa ou estava errada, né? E complementando a isso, no curso, o edital só dizia assim, serão até 15 minutos por examinador para cada candidato. Então, poderia ser 1 hora de prova, poderia ser menos. Então, certeiramente, os professores é, pensaram assim, olha, são muitos candidatos, então a banca vai ser mais objetiva, vai ser mais sucinta. E foi isso exatamente que aconteceu. Da mesma forma que foi feito no simulado, com perguntas diretas e reperguntas sobre o mesmo tema, foi exatamente igual o que ocorreu na prova. Os professores Uhum. perguntaram sobre o tema e reperguntaram coisas sobre aquele mesmo tema, a fim de completar a resposta, e foram lições preciosas. Por exemplo, o professor Rodrigo Vaslin disse: oh, se você não tem conhecimento de Habermas, sabe de onde ele é, uma principal obra dele, e sabe o, o livro principal dele, uma frase principal dele. Isso aí já te ganha o necessário para você ser aprovado. Tem muita obra jurídica que vai ser cobrada na humanística e foi essencial essa cristalização, essas dicas que lapidam o nosso conhecimento para a prova oral. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante na prova oral, né, que nas fases que antecederam, é claro que você tem que ter o conhecimento, mas é uma briga, digamos assim, entre você e você mesmo, você e um papel que está ali na sua frente, né? É muito diferente de quando você precisa estar à frente com outras pessoas que você sabe que tem o conhecimento, que vai estar ali te avaliando pelo olhar. Na hora você já consegue já ter digamos assim, um retorno, se você está indo Sua bem ou se não postura, você está. foi como os professores disseram, você não vai entrar lá um candidato, você vai entrar lá no papel de juiz, mostrando o conhecimento necessário para gerir a comarca, gerir a vara. Os professores foram assertivos nesse ponto de dizer assim, eles vão querer saber se você vai conseguir conduzir o judiciário àquela população, você vai Uhum. conduzir a sociedade. O candidato costuma olhar o edital como o salário do cargo, como a importância que ele tem, mas a banca, os examinadores, que às vezes são os desembargadores, eles querem saber se você vai prestar o serviço para a sociedade. O servidor público é isso, ele vai prestar serviço à sociedade. Ele não vai estar recebendo salário todo mês de graça, não. Ele vai ter que servir para poder perceber isso posteriormente. Então, você vai ter que ter a serenidade
de lidar com uma comunidade que, às vezes, você é a voz da justiça, você é a palavra da lei. Só você vai poder suprir a necessidade de toda uma comunidade. Você vai poder fazer valer os direitos de uma criança que está sendo que está numa situação de rua, que está sendo vitimizada pela família. Então, é importante ter a serenidade, a seriedade de cada um dos cargos que a gente concorre. Todos os cargos são importantes. Uma coisa interessante que eu acho nessa banca, né, que compõe aí a simulação de uma prova oral da estratégia, ainda contar também com uma psicóloga e uma fono, né, que são Isso. importantíssimas também para ajudar nessa desenvoltura, digamos assim, como você disse, tem um peso muito importante. Tem alguma, por curiosidade, né, algum toque que elas deram para você, ter algo que passava despercebido, mas que você viu que valia pontuar, porque eu sei que eles são muito críticos, né, tanto no sentido de elogiar aquilo que você deve manter, mas também de apontar coisas ali que precisa melhorar. Então, tanto da fono, quanto da psicóloga, quanto dos professores de forma geral, o que mais te chamou a atenção, assim, de algo que você viu? Opa, preciso ficar atento com isso aqui, de algo que eu não tinha percebido. Na aula, em geral, eles deram dicas satelitárias que foram muito importantes. Por exemplo, eu sabia como é que era o trato da banca, mas não me percebi que realmente eu podia passar o dia todo lá, com fome. Então, uma dica básica que ela me falou: leva um lanche. E uma coisa tão assim, a gente fica tão nervoso que não pensa nesse tipo de detalhe. Leva um lanche. Ser assertivo, evitar repetições, evitar vícios de linguagem, mas, no geral, quanto ao meu desempenho, tanto a fonoaudióloga como a psicóloga me foram muito fomentando minha confiança, né? Disseram que eu estava muito bem, que eu estava preparado, que minha entonação vocal era boa, falar devagar, de forma a ser ouvido. Então, isso foi muito importante para mim também. Me deu uma confiança na hora de fazer uma prova. Se eu fui no simulado, um dos melhores professores do Brasil, e que não era necessário que eles mentissem, me bajulassem. Né? Uhum. Então, se eles disserem que eu estou bem, então eu vou bem, e na confiança de que estou no caminho certo. Uhum. Pelo contrário, eles querem pegar no pé mesmo ali. Eu acho que eu já assisti, já tive presente já em simulação e vi que eles realmente pegam ali no detalhe para querer que o aluno tire o máximo dele ali no dia da prova. Como você disse, a gente Eles quer sim ver as aprovações. chegaram a falar que eu piscava muito o olho. E eu passei a usar um pouco de colírio antes de fazer a prova e os treinos, e melhorou bastante, realmente. Essa questão da tela, né? Então, ela prejudica bastante nossa visão. Pois é, e quem não conhece pode achar que é nervosismo, né? Um tique nervoso, digamos assim, ali no momento Exatamente. da banca, né? Então, realmente, parece coisa pequenininha, um detalhezinho, mas que pode fazer a diferença, sim. E passada a prova oral, dá para respirar um pouco? Fica um pouco mais fácil ou menos difícil? Então, eu estou tendo essa percepção que, passada a prova, apesar da ficha não ter caído, a minha próxima prova oral não vai ser tanto uma surpresa. Por isso que eu disse, façam todas as provas que der. Eu vejo muitos colegas que não conseguem sequer terminar a prova, e muito disso eu acredito ao nervosismo. Então, nós somos seres humanos, a gente vai sempre ficar nervoso com o que é novo, com o que é novidade, com o que é importante para a gente. Então, eu vou fazer minha próxima prova oral de juiz já com aprovação. Então, eu tenho que será mais tranquilo. Eu vim fazer a inscrição definitiva aqui dessa vez, foi bem mais tranquilo para mim do que da outra vez. A prática leva à perfeição. Acredito que essa tranquilidade decorrente de uma aprovação prévia é muito importante nas provas seguintes. Uhum. E pensando na sua preparação como um todo, o que que você apontaria de erros? Sejam erros que você já corrigiu aí, conseguiu corrigir a tempo, ou erros que podem ter te custado alguma aprovação, mas que agora já passou por cima deles, e o que que você considera também que foram seus principais acertos? O meu principal acerto, com certeza, foi a perseverança. Mesmo nas vezes que eu desisti, eu voltei. Mas esse ano mesmo, eu já pensei em desistir várias vezes. Lidar com a reprovação, com o fracasso, é muito complicado. Eu sou um homem de muita fé, de muita perseverança, e isso me permitiu continuar. Hoje mesmo eu conversei com uma colega que estava pensando em desistir, mandei uma frase motivacional para ela. Mas é isso, é você que tem que tomar essa decisão de mudar a sua vida. E para mudar a sua vida é necessária escolha, é necessário renúncia, e é necessário não desistir. Esse é um dos meus principais acertos. E, em contrapartida, um dos meus principais erros foram justamente esses. Eu já cheguei a desistir de concurso algumas vezes, já cheguei a fugir do concurso, já cheguei a descansar demais depois de uma certa fase.
deixar que as situações da vida, que todo mundo tem situações da vida, me atrapalhassem demais. Por exemplo, em 2016, quando eu já tinha atingido umas segundas fases, né, e que não fui aprovado, eu fiquei tão abalado que eu parei de estudar por mais de um ano. Só fui estudar lá para 2018. Então, esse tempo que eu perdi, talvez eu já tivesse sido aprovado. O que eu deixo de dica para os colegas é que perseverem, perseverem. Descanse pouco, mas perseverem. E, ao mesmo tempo, digo que sintam seu corpo, sintam sua mente. Eu vejo muitos colegas que decidiram estudar e vão com tanta fome, com tanta sede, que deixam de viver, deixam de ter família, deixam de ter descanso, deixam de ter amigos, né? Então, isso acaba prejudicando no desempenho, acaba trazendo uma carga de nervosismo muito grande na hora da prova. Eu fiz até uma analogia na entrevista escrita. Eu estou estudando a 100 quilômetros por hora, né, como se eu fosse um carro, e vai ter alguém que vai estar estudando a 150. Essa pessoa vai passar mais rápido, vai, mas a que custo? É benéfico isso? Mesmo você na estrada, se você vai chegar no destino a 150 quilômetros por hora direto, isso lhe traz um risco muito grande de acidente. Então, seu corpo, sua mente, com certeza vão sentir se você estudar 12 horas por dia. Então, talvez diminui para 11, diminui para 10, a depender do sua disponibilidade. Né? Descansa um pouco a mente, tira um dia, se não seja que não seja para festa, essas coisas, tira um dia para ver um filme, para visitar o parente, para brincar com seus filhos. Não deixe que a vida passe. Faça do concurso mais uma coisa na sua vida, da sua rotina de estudo, mais um elemento da sua vida, e não que sua vida seja limitada a isso. Você comentou na sua entrevista por escrito um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Você disse que você veio de uma cidade pequena, precisava encaminhar 2 quilômetros, né, para ir, depois mais dois para voltar para poder ir para a escola. Mas o que te motivava no sentido de você acreditar em você? Eu vejo que muita gente utiliza, né, as circunstâncias da vida para utilizar como desculpa para não correr atrás do sonho, né? Se vitimizar, utilizar isso, porque o concurso público é difícil, então é muito mais fácil você terceirizar a culpa, né? Dizer que não fica, que não pode porque a vida está sendo ruim contra você, está contra você. Então, o que que você colocava na cabeça? Você tinha algum exemplo próximo, ou era algo que você trabalhava mesmo com você sobre isso, né? Sobre não importa das suas origens, não importa como foi a sua base de estudos, mas que você também era capaz. O que que te fazia acreditar nisso, né? A ponto de você chegar aí onde chegou muito em breve, com certeza já é um exemplo na sua cidade, agora chegando aí no cargo de magistratura, sendo juiz, poder mostrar para as crianças que estão lá também, né? Eu tenho certeza que você vai ser exemplo para elas, que é possível sim, não interessa se você é de cidade pequena, cidade grande, hoje a internet faz com que todo o material seja acessível, então as pessoas de qualquer lugar conseguem estudar. Então, o que te fazia acreditar, né, que as circunstâncias da vida não eram desculpas para você não seguir com o seu sonho? Então, eu tenho até uma prima que, perto do Dia dos Pais, a escola perguntou ao filho dela qual a pessoa que ele mais admirava, o que é que fazia, por quê. E ela ligou para mim, emocionada, dizendo que o filho dela me falou sobre mim, me admirava, e não o pai dele, né? Esperavam que ele fosse falar do pai. Aí eu agradeci ela me falando, não, porque você tinha tudo para dar errado, né? Ela falou isso, aí eu compartilho com vocês. Meu pai biológico abandonou minha mãe e foi bem complicado. Eu vivi a vida toda, o meu processo durou 14 anos para ver se tinha pensão, se não tinha. Foi muito complicado e muito difícil essa história. Então, minha avó e meu avô ainda é vivo hoje, tem 105 anos, minha avó já faleceu, e eles falavam muito isso, ó, o que vai mudar a sua vida é o estudo, estude, seja exemplar. Então, eu nunca fiz recuperação, nunca fiz prova final, sempre fui um aluno muito dedicado e na confiança do que eles me diziam que era o estudo. Quando eu fui atingindo, né, a maioridade, eu percebi que o estudo que ia mudar de vida era o estudo direcionado ao concurso. Óbvio que se você mora num grande centro, é possível que você se forme e vá trabalhar no escritório, vá trabalhar na iniciativa privada, mas para um município pequeno não tem um empregador que não o setor público. Foi isso que me motivava a vencer o, a orientação, o auxílio da minha avó, do meu avô, minha mãe também falava bastante disso, de estudo, e foi isso que sempre foi fomentando na minha cabeça
essa necessidade contínua de superação, de vencer na vida, por assim dizer. Uhum. Eu acho que concurso público não é fácil para ninguém, né? As etapas são as mesmas para todo mundo, mas claro que um vai ter um pouco mais de facilidade, dificuldade, pensando em tempo disponível, pensando na história de vida, pensando na base que teve, mas sem dúvida nenhuma todo mundo é capaz de chegar lá se tiver dedicação, né? De Com poder certeza. fazer essa transformação de vida e concurso para essa área de para a magistratura, né? Carreira jurídica como um todo, mas para a magistratura eu confesso que de vez em quando eu escuto alguns leigos falando, porque juiz tem muito benefício, porque juiz. Gente, quando eu penso na trajetória que é chegar até lá, né, e a responsabilidade que é do cargo, você não vou nem entrar em detalhes, não, mas só a dificuldade que é chegar lá, até lá. Se todo mundo soubesse que isso, você ia saber que realmente, assim, é um cargo que merece, sim, né, ser muito reconhecido pelo fato do esforço que foi todo mundo, as pessoas que alcançaram o cargo, né, teve que passar para chegar até lá, as dedicações, ter aberto mão de um monte de coisa. Enfim, é um cargo mais que merecedor de tudo que tem. Ele poderia, ele merece até mais, acho que como ter tudo dentro do serviço público. A sua história, né, que eu li a entrevista por escrito para poder postar, vi que tem muito aí a acrescentar para as pessoas que querem se tornar magistrados, querem seguir aí na carreira jurídica, né, e que não existe desculpa, não. Quem quer corre atrás e realiza o sonho. Exatamente. Eu costumo sempre dizer aos colegas que estão começando ou que estão pensando em desistir, persevere que sua hora chega. Tenha fé que sua hora chega. Deus nos deu a mesma capacidade, a mesma habilidade. Claro que tem um atleta que tem um talento, tem aquela pessoa que tem mais condições, seja sociais, seja condições até mesmo de assimilar tem gente que tem uma memória fotográfica, né? Que vê uma coisa uma vez e já lembra de tudo. Mas se você perseverar, mesmo com toda a dificuldade que você tiver, mesmo com o barulho da rua, mesmo com atrito familiar, mesmo tendo que trabalhar em concomitância, você vai vencer. Uma hora, sua hora vai chegar. Basta perseverar que uma hora chega. É, A hora vai tem chegar, vai vir aprovação, vai vir pedido de entrevista também. A gente isso. inicialmente queria fazer uma live, né, mas infelizmente problemas técnicos a gente não conseguiu, mas estamos aqui garantindo um vídeo para o pessoal poder assistir, conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, Kaique, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Parabéns pela conquista. Muito obrigado e eu que agradeço também essa oportunidade e desejo a todos muito sucesso na sua carreira. Obrigada, Kaique. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir em detalhes a caminhada do Kaique através da entrevista por escrito dele, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima.